A paz do Senhor Jesus, professores da classe Maravilha de Sião. Estamos mais uma vez em conformidade com a nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, e também alinhado com o nosso diretor de educação cristã, o doutor Gisel Cruz. Mas essa série de temas, nessa temática maravilhosa do primeiro trimestre de 2025, que vai falar sobre isso. 2025 vai falar sobre essa temática maravilhosa, vai falar sobre o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo, tá? É a temática do primeiro trimestre de 2025, que vai ser lecionada por vocês, professores da classe Maravilha de Sião, no próximo dia 19 de janeiro, que tem apreço nessa temática o movimento pentecostal, a chama do Espírito, que continua a incendiar o mundo, que tem como tema, tá? A lição 3, Reforma Protestante, reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Tá? É a terceira lição desse primeiro trimestre de 2025, lição 3 para adultos. Lição 3, a reforma protestante e o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras Sagradas, que tem como texto áureo, porque ele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Que tem como verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, devemos ensinar, ansiar por receber mais do Senhor e aprender mais das Escrituras. Essa reforma protestante, essa lição ao retorno, reavivamento, retorno às Escrituras, ok? Veio desde lá da reforma protestante, os reformadores, a qual nós vamos falar hoje, esse retorno à fé, o reavivamento, o retorno às Escrituras. E tem como objetivo da lição, professores, identificar, ressaltar e reconhecer. São os objetivos dessa lição número 3. Lição 3. A reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Identificar os precursores da reforma protestante. Ressaltar a importância da reforma protestante. Reconhecer as implicações da reforma protestante, nós vamos discorrer isso no decorrer dos tópicos e subtópicos da lição 3. Na introdução, o comentarista ele vai botar com muita autenticidade e com muita sabedoria, encaixando com os tópicos e subtópicos, ele vai dizer assim: a reforma protestante surgiu do fervoroso anseio de testemunhar mais no viver da igreja, dos valores e crenças revelados nas Escrituras. Esse mesmo sentimento é observado em diferentes momentos ao longo da história da igreja, inclusive até os nossos dias. Ela começa, tá? Na Reforma Protestante, ela começa, claro, depois de Lutero, John Hudson, né? John Knox, mas ela começa em Atos Apóstolos, na Igreja Apostólica, tá? Porque na Igreja Apostólica, onde começam os primeiros movimentos, tá? De uma igreja regida pelo Espírito Santo, uma igreja também onde se pautava
se pautava a teologia dentro da igreja. Ué, como assim teologia dentro da igreja? Sim, porque o apóstolo Paulo, ele ensinava o ofício ministerial aos seus obreiros, tanto que os primeiros discípulos foram os anciões da igreja, ou os primeiros ministros, foram os anciões da igreja. Já começa por ali, uma igreja bem organizada. Essa é a verdadeira igreja, a igreja original, a qual, através do tempo, foi deturpado seus valores eclesiais, tá? E a forma de governo dela, de administrar a igreja, ela fugiu dos padrões da igreja apostólica. Por isso que vieram grande reformista para reformar a igreja, a voltar às escrituras sagradas, ou seja, a palavra revelada, os estatutos, as leis de Deus, conforme começou na igreja apostólica, na forma de ministrar, na forma de governo da igreja, na liturgia do culto, tá? Uma igreja é fortalecida através das escrituras, da palavra de Deus, baseada nos estatutos, nas leis de Deus e na palavra de Deus. Por isso que surge esse movimento protestante, que ele protesta sim, o clero religioso, ou seja, as leis papais, a bula papal, que era contra as escrituras, tá? Os estatutos, as leis da Igreja Apostólica e da Bíblia Sagrada. Surge os protestantes, uma reforma, tá? Que protesta contra o que não era estatuto, o que não era lei, ok? O que não era o juízo de Deus, o que não que fugia fora dos estatutos da parte administrativa, ou seja, da liturgia do culto da Igreja Apostólica, da forma de governo da Igreja Apostólica. Ela foi se deturpando através do tempo. Mas por quê? Por conta de homens, de ideologias humanas acerca da liturgia a qual ele pessoalmente queria, para quê? Para fins próprios, para proveitos próprios. Por exemplo, compra de indulgência, uma compra de uma morada no céu. Isso não é bíblico. Outro exemplo, ok? Inquisidor. Se quem fosse contra a lei papal, os estatutos, as leis criadas pela bula papal, era tido como inquisidor, como herege. Aí surge, por grande reformista, a reforma protestante, tá? E ela vem ao longo da história e até aos nossos dias. Vem os precursores da reforma protestante. Então, são os precursores da reforma. Isso. A reforma protestante foi um dos avivamentos espirituais mais relevantes e importantes da história. Em 1517, o monge alemão Martim Lutero elaborou 95 teses, a principal denúncia foi a venda de indulgência e a prática, tá? Que levava as pessoas a acreditarem na possibilidade de comprar da igreja a salvação de vivos e mortos. Vejamos alguns precursores desse importante movimento. Os precursores vieram porque eles quebraram o estatuto, uma lei de Deus, bíblica e divina, certo? Os estatutos, a lei de Deus, que é a base, tá? Baseada nas escrituras sagradas, eles foram quebrados. Qual delas? Ok? Indulgência, tá? A prática da indulgência, purgatório e outros e outros. Lá Martim Lutero lá na frente vai falar sobre as 95 teses que quebraram, tá? As escrituras sagradas que foram fora, se forjaram fora das leis de Deus. Os pré-reformadores. O comentarista vai falar de três, houve mais. Eu vou falar, tá, de mais, inclusive das mulheres reformadoras, que não está na lição, mas nós como historiadores, nossos professores, todos nós, não é só eu, somos historiadores. Nós vamos fazer, tá, uma pesquisa minuciosa sobre a lição, a reforma protestante, o avivamento da fé, o retorno da escritura, principalmente a reforma protestante.
tá? Vamos procurar o contexto histórico, social, político, para entrar, tá, com muita propriedade nessa lição. Então, houve três reformadores. Eu vou falar dos três que o comentarista fala e vou acrescentar as mulheres reformadoras, né? O primeiro que o comentarista fala é Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola. Foram uns três, tá? Esse aqui, tá? Um deles na Alemanha, ok? Outro, tá? Até na Espanha e outros na França. Foram esses reformadores em sua própria terra natal. O primeiro deles é John Wycliffe, que é considerado o precursor da reforma religiosa que sacudiu a Europa, tá? Que da Europa nos séculos XV e XVI. E o Wycliffe deferiu pesados julgamentos ao clero, ainda no século XIV, desaprovando a exploração de propriedades e o pagamento de indulgência. Traduziu grande parte da Bíblia inglesa, tá? Junto com Gutenberg e sua prensa, praticamente no século XIV para XV também, tá? Praticamente nesse século. O Gutenberg também inventor da prensa e o primeiro material livro a ser passar pela prensa, tá? Especialmente não foi um livro de ficção, não foi um livro de comédia, não foi um livro de romance, mas foi a Bíblia, o primeiro livro a passar pela prensa de Gutenberg, supostamente contemporâneo de John Wycliffe, ok? Aí ele faz essa questão e traduz, tá, grande parte da Bíblia para, tá, língua inglesa, do hebraico para o inglês e do inglês para o hebraico, tá? E do grego para o inglês e do inglês para o grego. Tamanho, relevância e importância que esse reformador teve através da história em sua época, século XV e o século XVI, na Europa. O outro foi John Hus. Este precursor da reforma era um gigante da fé, com a sua total confiança nas Escrituras. Manifestou, manifestou sua discordância com os sacerdotes que afirmavam ter o poder de mandar as pessoas para o inferno, mesmo vivendo uma vida piedosa. O fervor do Espírito sobre Ruth despertou a atenção dos líderes da igreja, que ouvia como anátema. O interessante é que John Hus ele veio 103 anos antes de vir a Martim Lutero, o grande reformador da Reforma Protestante, Martim Lutero. Mas John Hus ele foi um pré-reformador. 103 anos ele foi preso pelo clero e foi condenado como inquisidor, como herege. Como diz aí, viram como anátema. Ele foi levado para a fogueira, para ser queimado. Mas eles tinham direito a um pedido, porque todo condenado até os dias de hoje, né, as maiores nações, as suas legislações, quando um condenado ele vai, ele vai para ser sentenciado somente à sua morte, ele tem um direito a um pedido. Eles fazem de tudo para conceder esse pedido. E João Rus, ele pediu para acender mais a fogueira. Acende mais a fogueira, mas eu vou cantar um hino. E ele foi para a fogueira cantando um hino que diz assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, filho de Davi, atende ao meu clamor. Foi o pedido de
O Jean Hus ou João Hus, conforme queiram, tá? Na sua tradução, na sua terra natal, é Jean Hus. Outros chamam de João Hus. Hus. Ele foi para a fogueira como inquisitor, cantando o hino Jesus, filho de Davi, e não propelou, não voltou atrás das suas afirmações e as suas discordâncias contra o clero religioso, os sacerdotes da época. A nossa afirmação hoje na nossa sociedade pós-moderna, igreja pós-moderna, é fazer como o grande pré-reformador John Hus, de não se render às ideologias humanas, às doutrinas do liberalismo, que infiltrada não, liberalismo, sabe, aberta nas igrejas, ó, que querem deturpar a verdadeira mensagem da palavra, da Escritura Sagrada. A verdade, porque a Bíblia, ou porque a Bíblia não é uma meia-verdade. Eles queriam uma meia-verdade para poder defender as suas ideologias na época, o clero religioso. Mas João Hus não, né? Porque uma meia-verdade é pior do que uma mentira, uma meia-verdade. E a Bíblia é uma palavra absoluta, é uma verdade que liberta. E John Hus, ele não abriu mão dessa palavra absoluta, porque na sua época, os sacerdotes, o clero, pregavam uma meia-verdade, e uma meia-verdade era pior do que uma mentira. Por pregar uma verdade absoluta, não relativa a uma verdade absoluta, ele foi considerado como anátema e foi queimado vivo, mas não voltou atrás em suas convicções um gigante, tá, da reforma protestante, João Hus. 103 anos, como havia falado, ele também fez um pedido também, além de cantar o hino Jesus, filho de Davi, e ele falou assim: eu quero que todos se reúnam, todo o clero religioso, os camponeses, todos na minha morte. E ele pôde falar: hoje vocês estão matando um ganso, mas haverá um tempo que que vai nascer um cisne, que é Martim Lutero, 103 anos depois, que vocês não poderão matar. E aconteceu, eles mataram no Rus, um ganso, mas haverá um tempo, 103 anos depois, 103 anos depois, veio Martim Lutero, a qual Deus permitiu que ele não morresse e a reforma protestante embarcasse, fosse uma vertente perante toda a Europa, ao ponto de surgir depois várias denominações por conta da reforma protestante. Esses grandes reformistas. Aqui é a morte dele, João Hus, um quadro, ele sendo amarrado. Ele fazia parte do clero. Eles falam, né? Os clérigos falavam assim: ô João Hus, você faz parte do clero. Se você pedir perdão ao Papa, você não vai ser morto. Os camponeses, as pessoas comuns, nem pode pedir perdão, eles vão direto como inquisidor. Você não, só pedir perdão. Ele não. Eu sirvo a Deus há muito tempo, não posso fazer isso. Fez igual Policarpo. Eu sirvo a Deus há muitos anos. Como posso negar o meu Deus, aquele que me salvou, o meu Salvador? E o terceiro deles, que está no tópico 1.3, mas a gente vamos falar o que está por detrás no contexto, contextualizar, tá? É Gerolano Savonarola, Savonarola, Gerolano, tá? Outros vão dizer que é Jerônimo, tá? Mas no original, lá para a Itália, tá? Na língua italiana, ele vai falar que é Gerolamo Savonarola, tá? Considerado um dos pré-reformadores, teve ação especial na Itália, inflamado pelo desejo de combater tudo aquilo que considerava imoral e não condizente com a fé cristã. Savonarola
passou a dedicar-se à defesa das práticas que acreditava ser a única, isso, via para a salvação das almas. Isso. Ele denunciou os desbando e as orgias promovidas pelo clero desviado. Depois de ter sido excomungado, foi enforcado e teve seu corpo queimado, tá? Mas ele também aponta no seu tempo as imoralidades que não se coincidiam com a verdadeira, ok, fé cristã. Ele combate também. Um foi, né, lá na Alemanha, outro na Inglaterra e esse terceiro, Girolamo Savonarola, ok, na Itália. Em toda a Europa foi atingido por esse movimento, tá, pré-reformista, com grandes homens que deram a sua vida em pró da palavra verdadeira, em pró dos estatutos, das leis, dos juízos de Deus, das práticas que feriam a Bíblia Sagrada em seus artelhos, tá? Nos seus estatutos, nas suas leis. Agora, vamos falar das mulheres reformistas. Não está na lição, mas nós, como pesquisadores, colhemos aqui, historiadores, colhemos algumas mulheres de grande relevância. Então foi assim, ó. Muitos cristãos conhecem João Calvino, Martim Lutero, John Knox, John Hudson, não é verdade? John Hus, gigante da reforma na Europa. Mas há muitos outros que lutaram por isso. Apresento 5 mulheres incríveis da reforma protestante. Primeira dela, Catarine von Bora, também conhecida como Catarine Luther. Sabe quem é essa? Casou-se com Martim Lutero, era uma freira. Era uma freira, em 1823. Ela escreveu para Martim Lutero pedindo ajuda para sair do convento com outros convertidos. Lutero enviou um comerciante chamado Leonardo Cope, que as contrabandeou em barris de aranque vazios. Depois de serem libertadas, essas mulheres poderiam voltar para casa, casar ou fazer o que quiserem. No entanto, muitas não foram aceitas de volta por suas famílias. E os homens hesitavam em se casar com ex-freiras. Após a morte de Lutero, seu esposo, em 1546, Catarina lutou para manter a sua casa. Durante a guerra da é, Ismocaldite, tá? Ismalcadite, se foi isso, perfeito, em 1546 e 1547, ela teve que fugir, tá? E eventualmente morreu em 1552 de uma doença desconhecida, tá? Essa Catarina Ivambora foi de grande relevância, porque foi uma freira que se casou com Martim Lutero, acreditou na reforma protestante, ok? Acreditou, viu que as ideologias, os ideários de Martim Lutero eram pautados nos estatutos, nas leis de Deus, e ela resolveu adotar ou se converter ao verdadeiro cristianismo. E fez um grande papel em sua época do lado do seu esposo, Martim Lutero. Uma outra, Árgula Vom, tá? Grumbach foi uma mulher forte nascida por volta de 1490 em uma família rica e devota da Baviera, tá? Na França. Seu pai
contrariando as normas da igreja, valorizava a educação. E ela já lia a Bíblia aos 10 anos. Aos 16 anos, ela era dama e companhia na corte. Continuando os seus estudos bíblicos, em 1516, casou-se com Frederic van Grumbach. Em 1522, ao ler as obras de Lutero e também de um reformador, Melanchthon, ela converteu-se, ela converteu-se ao protestantismo, enquanto seu marido permaneceu católico. Apesar de escrever frequentemente sobre sua nova fé, seu marido não tomou medidas extremas. No entanto, o casamento deles sofreu por causa das diferenças religiosas. Árgula é famosa por sua carta em defesa de um professor luterano, que se tornou um best-seller. Apesar de ser defamada e evitada por familiares e amigos, Árgula persistiu, correspondendo-se com Lutero e pregando sobre os novos ensinamentos até sua morte em 1564. Vemos, tá, que a mulher, ela fez as mulheres na sua época fizeram um grande papel também na reforma protestante, não foi só os homens, tá? Mas deveria citar também as grandes reformadoras, não só os grandes reformadores. Olha essa. Catarine Eschutes, tá? Eschutes. Catarina Eschutes. Também conhecida como Catarina, tá? Zell. Foi uma mulher católica em Estrasburgo, tá? O padre Mateus Zell introduziu-a aos ensinamentos de Lutero quando se tornou pastor em 1518. Ela abandonou os ensinamentos católicos, assim como Zell, e casou-se com ele em 1523, sendo uma das primeiras mulheres a se casar com o clérigo, que fazia parte do clérigo. Durante a Guerra dos Camponeses na Alemanha, em 1524, Catarine, ou Catarina, como queira, e seu marido trabalharam para conter a violência. Ela também dedicou seu tempo a cuidar dos doentes e os pobres da cidade. Após a morte de Zeu, Catarina continuou escrevendo, pregando e acolhendo refugiados da perseguição católica em sua casa, os grandes reformadores e as grandes reformadoras, que a maioria, a maioria dos estudos, dos estudiosos, das conferências, das palestras, não cita o nome dela, mas eu, professor Josué, tá, acredito, ou seja, tenho elas como uma grande vertente da reforma protestante, não só Lutero, João Knox, ok? Não também João Hus e outros, Calvino e outros, mas também tenho essas mulheres como, sabe, uma grande contribuição dessas mulheres à reforma protestante também, pelo que elas encararam, que elas, né, pelo que aconteceu na sociedade vigente que elas viviam na sua época, a perseguição social, política, religiosa sobre elas por conta de uma verdade que elas pregavam, de uma verdade que elas acreditavam, que era uma verdade bíblica, a verdade das escrituras sagradas, não uma verdade, uma ideologia criada pelos próprios homens. Essa aqui é Maria, quer dizer Maria. Maria Dentieri, o Dentieri, ok? Foi uma escritora famosa, reformadora, que junto com seu marido, Antonione Fromente, e também Quila, Quilaome Farel e William Farel e João Calvino, ajudou a trazer
a reforma para Genebra, Suíça, e além da Suíça. Originalmente, freira na Bélgica, ela se tornou abadesa ao ler a obra de Lutero, em 1524. Ao abandonar o seu cargo, fugiu para Estrasburgo, tá? E se casou-se com um padre reformado. Após a morte dele, casou-se com Fromente, vivendo fora de Genebra. Após sua morte, Fromente se afastou do movimento, sugerindo que Marie Dentieri foi a verdadeira reformadora. Ela é a única mulher no monumento do Muro da Reforma em Genebra. Tá lá. A Badesa, cargo religioso, coloquei aqui, de primeira dignidade numa comunidade religiosa. A Badesa geral, que ela era aquela cuja autoridade se estendia a todos as obadias. E ela largou esse cargo, tá? De abadesa geral, para seguir o movimento protestante e ser perseguida em sua sociedade. Viu, gente? Essa aqui, Ana Reihaut, isso, também chamada de Ana Reihaut, nasceu por volta de 1484 e faleceu em 1538. Ela era de Zurique e ficou conhecida por sua beleza excepcional. Em 1504, casou-se secretamente com João von Quinolau, apesar da proibição do seu pai. A notícia do casamento levou a von Quinolau a se, tá? A, isso, deserdado, levando a, a se juntar aos mercenários suíços para sobreviver. O casamento dele foi mantido em segredo, mas, quando foi revelado, enfrentado censuras. Ó, Zwinglio defendeu um reformador também, os casamentos clericais e os estados matrimoniais, como isento de pecado. Ana apoiou Zwinglio, tá? Cuidando dele, providenciando guarda-costas e ajudando na revisão de sua tradução da Bíblia. Essa aqui, muito ilustre, Margarida de Navarra. Margarida de Navarra, também chamada de Marguerite ou Marguerite de Navarre, viveu entre 1492 e 1549. Ela foi uma rainha instruída em Navarra, casada com Henrique II de Navarra e irmã de Francisco I da França. Margarida era multilingüe, falando inglês, francês, hebraico, latim e espanhol, e tinha conhecimento da literatura, assim como a princesa Isabel. Também sabia inglês, francês, ok? Ela se comunicava com José de Bonifácio, não em português, eles conversavam e se comunicavam em francês, assim como a nossa princesa Isabel, Marguerita de Navarra, também foi uma mulher de grande relevância para a reforma protestante. Isso. Sua corte era famosa internacionalmente. Após se tornar protestante, sua influência, eita, na Inglaterra foi marcante. A tradução do seu poema Mirror of the Sinful Soul durante a Reforma foi condenada pela Igreja Católica como herege. Isso, uma rainha, né? Mas ele não perdoava. Mas graças a Deus nós tínhamos tanto camponesas como, sabe, rainhas do alto clero que
se converte à verdadeira reforma protestante, ao verdadeiro cristianismo. Aí, no tópico 2, o comentarista ele vai falar dos reformadores. Falamos dos pré-reformadores, né? John Wycliffe, John Hus, Savonarola. Falei das mulheres que não está na lição, mas eu fiz uma pesquisa também. Elas merecem ter esse papel, tá? Elas merecem ter nós honrarmos elas, tá? Em nossas igrejas, em nossa sociedade, em nosso estudo da educação cristã. Elas merecem ser lembradas, porque elas fizeram um grande papel. Muitas delas morreram por conta, em defesa da fé, em defesa de Cristo, em defesa das escrituras sagradas. Está no tópico 2, os reformadores. Falamos sobre os pré-reformadores, agora os reformadores. E essas mudanças, depois vamos falar sobre as mudanças sociais, políticas, religiosas, a reforma protestante ela tem implicações. Ela faz uma mudança na sua época que alcança até a igreja hoje, pós-moderna, e a sociedade pós-moderna. Principalmente a igreja pós-moderna, essas implicações da reforma protestante. Os reformadores, muitas pessoas foram instrumentos nas mãos de Deus durante a reforma protestante, dentre as quais se destacam, foram muitas, eu falei até sobre as mulheres, Martim Lutero, Úrico Zwinglio e João Calvino. Esses três que o comentarista, com muita propriedade, ele vai falar. Ah, não vou discorrer sobre todos a biografia deles, não, porque não é interessante para a gente. É uma pequena passagem para nós pegarmos, estar por trás, para darmos no próximo dia 19, uma excelente aula para os nossos alunos. Martim Lutero, a reforma protestante foi, sem dúvida, um mover de Deus para redirecionar a igreja às suas verdadeiras vocações. Certo dia, iluminado pelo Espírito Santo, Lutero leu as Escrituras. Na onde? Romanos 1,17. O justo viverá da fé. Ao perceber a igreja romana havia se afastado do evangelho, Lutero fixou suas 95 teses às portas da Catedral de Augsburg, iniciando, não, Wittenberg, iniciando assim a chamada Reforma Protestante. Ele vai iniciar, mas teve alguns acontecimentos, tá? Que aconteceu na pré-reforma protestante. Os pré-reformadores falaram muito bem dos acontecimentos. Até chegar a Lutero fixar as 95 teses, aconteceu vários, tá? Vários processos, aconteceu vários processos até chegar, tá? A reforma protestante em si, ao ponto de Lutero fixar essas 95 teses. Logo na catedral, né? Catedral Central, lá na Alemanha, onde começa a chamada Reforma Protestante. E ele coloca aqui, ó. Essa é uma frase de Lutero. Você deseja ser livre? Então, acima de todas as coisas, amai a Deus. Amai o vosso próximo. Amai vós uns aos outros. Amai o bem comum. Então terás a verdadeira liberdade. Ou, desculpa, esse é Jerônimo de Savonarola. Aí ele vai colocar isso aqui. Outra também dele. Deus é o melhor ajudante, mas ama ser ajudado. Seja fervoroso na oração, mas não descuideis dos meios humanos. Você deve ajudar a si mesmo de todas as maneiras. E então o Senhor estará com você. Jerônimo de Savonarola. O primeiro foi Martim Lutero, não é verdade? Veio os precursores, depois os reformadores. Os precursores da reforma protestante vieram antes. Tinha falado que João Hus, ele vem 103 anos de Martim Lutero vir, mas quando Martim Lutero ele ele introduz a reforma protestante, os ideários da reforma protestante, ele
ele imita, ou seja, ele pega os ideários da reforma protestante, dos grandes reformistas, pré-reformadores, como John Hudson, e traz, tá, essas ideias, esses ideários, toda essa conjuntura pedagógica dos reformistas, e introduz na reforma protestante. Aí dá certo. E aí dá certo. Porque toda a Europa ela foi sacudida pelos pré-reformadores. Eles morreram, mas a Europa foi sacudida. Houve um momento, houve um movimento social, político, religioso na época de cada um dos reformadores. Causou um grande impacto. Houve mudanças sociais, houve mudanças políticas, houve mudanças religiosas por conta desses homens. Causou um grande impacto, tá? Antes da reforma protestante, os pré-reformadores causaram um grande impacto social, político e religioso, tá? Na sua época, tá? Para que a reforma protestante viesse a acontecer. Tanto que Lutero imita, ele introduz na reforma protestante os ideários dos grandes pré-reformadores. Isso. 2.2, isso aí está na revista, tá na nossa lição, mas um lampejo que eu estou colocando só para dar um ponto de partida e um ponto de partida em cada tópico e subtópico para vocês, professores da classe Maravilha de Sião. Úrico Zwinglio, teólogo suíço e principal líder da reforma protestante na Suíça. Tinha alguns pontos em comum com Lutero, tá? Eles tinham alguns pontos em comum com Lutero, tá? Das ideologias reformistas, na época. Ele tinha pontos em comum. Refutava a autoridade do Papa, pois somente as Escrituras possuem total autoridade. Está em 1 Timóteo 3,16. Acreditava que tudo deve ser, tá, apreciado segundo a Bíblia, não segundo as ideologias humanas, segundo a palavra de Deus, não segundo os ideários humanos. Defendia a doutrina da justificação somente pela fé. Isso, é pela fé. Porque foi pela fé que Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para Padã Arã. E por conta da sua fé, de ter acreditado e ter obedecido à voz de Deus, benditas são todas as famílias da terra. E por conta da fé de, tá, Zwinglio, Martim Lutero, João Calvino, João Hus, Savonarola, por conta da fé deles, a reforma aconteceu e mudou a história daquela sociedade. Houve uma mudança política, social, religiosa, houve mudança econômica, houve mudança econômica, porque todos os camponeses, lá na Inglaterra principalmente, 95% era analfabeto. Só o clero que tinha direito à leitura de alguns artigos, de alguns livros e a Bíblia Sagrada. Mas quando Martim Lutero, tá, Zwinglio, tá, Gutenberg, João Calvino e principalmente John Hus traduz a Bíblia, tá, do inglês, do hebraico para o inglês e do inglês para o hebraico, e, tá, e o próprio Lutero traduz do alemão para o hebraico e do hebraico para o alemão e do grego para o alemão e do alemão para o grego. Sabe o que acontece? Um crescimento intelectual. E isso a história geral vai falar, desse crescimento intelectual na Europa. Por conta de quê? Porque o camponês, o filho camponês, começou a ler a Bíblia e ter conhecimento. Então, ele aumentou teve um crescimento intelectual. E o camponês, a pirâmide ficou de cabeça para baixo. O camponês começou a ascender e a alcançar os governos. Foi isso que aconteceu. Houve um crescimento intelectual em toda a Europa por conta da tradução da Bíblia, do inglês para o hebraico, do alemão para o hebraico e vice-versa, do grego para o alemão, para o inglês e vice-versa. Cada um teve seu papel. Tá? Zwinglio, Lutero na Alemanha, John Hus na Inglaterra, ok? E outros, Savonarola na Itália, e outros e outros. Então, o evangelho cresceu, o crescimento intelectual, porque abriu o campo para a leitura, porque a Bíblia ela foi
Também na prensa de Gutenberg, na mesma época, 1400 e alguma coisa, século 14 para 15, também houve esse crescimento que a Bíblia, o primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia, nesse sentido. Vamos dar um pouquinho. As implicações da reforma. Isso aqui já é o 3. Tá? A implicação da reforma, houve uma implicação, eu falei sobre o movimento social por conta da pré-reforma. Os pré-reformistas já causaram, tá, um movimento, uma mudança social, política, religiosa, cultural, econômica, tá? E a reforma em si também trouxe algumas implicações. A reforma protestante aconteceu em uma conjuntura de grandes mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa, influenciando na formação dos estados modernos, por conta do conhecimento intelectual, por conta da tradução da Bíblia para os originais. Tá? Depois dela, surgiu novas denominações cristãs, porque por conta dessa mudança. Houve uma mudança em toda a sociedade, em todos os artelhos. Todos os artelhos. Não foi só no clérigo, não. Em todos, tá? Político, religioso, que na época a igreja era o governo. Ela estabelecia o reis e fazia cair. Ela que levantava os reis. A igreja era o governo, que governava na época. Mas quando aconteceu a reforma, houve uma grande mudança, tá? Cultural, social e religiosa na época. O que aconteceu? Tá? Os comerciantes na época, eles apoiavam a reforma, na época lá na Europa. Por quê? Porque era cobrado dos comerciantes as taxas muito altas. Quem cobrava? O clérigo, a igreja, que era o governo, cobrava dos comerciantes. Então, os comerciantes tinham muito interesse de acontecer reforma, mas isso é para outros fatores. Houve um interesse também social e econômico para que a reforma acontecesse, mas claro, que tudo aconteceu dirigido pelo Espírito Santo, tá? Porque Deus, ele no plano divino através do tempo, ele sabia que a reforma ia acontecer com esses homens, para que a igreja ela crescesse em todo o mundo. Cresceu na Inglaterra, se expandiu para a América do Sul, América Central, América do Sul, e nós estamos aí como a maior força pentecostal do universo, a Assembleia de Deus, tá? O pentecostalismo clássico, por conta desses homens pré-reformadores e dos grandes reformadores. Por isso que a igreja hoje ela é forte. Começou com um grande reformador lá, né, que é Paulo, que a primeira igreja apostólica ele ensina a liturgia do culto, levanta os primeiros anciões, como os presbíteros, ministros da igreja, ensina a administração eclesiástica, ensina a liturgia do culto, começa lá em Atos dos Apóstolos, só que mudou através da história. A igreja ela muda e é preciso uma reforma, tá? Aí há um protesto, aí entra aquele que protestaram contra os erros da Igreja Católica, que era um governo. E hoje, graças a Deus, nós somos livres para pregar o Evangelho e a maior força pentecostal do universo. O Espírito Santo na vida de Lutero. Para Lutero, o Espírito Santo era uma pessoa admirável, a ser apreciada e amada, e não um barulho no sentido, tá, em ser sentido. Lutero, certamente impulsionado pelo Espírito Santo, teve o cuidado de estudar a Bíblia, tá? E iniciar ao longo o pro, isso, progressivo retorno à visão teológica mais coerente com a autoridade das Escrituras Sagradas, com a autoridade bíblica, a inerrante, a inefável, a infalível. Qual? Escrituras Sagradas. 2.3.2, tá? Subtópico, salvação se fundamenta na fidelidade de Deus, ou fidelidade a Deus. Lutero estava descontente com as práticas, as posições e a posição do clero a respeito da salvação. Aí tem um comentarista, tá? Alistair McGrath, ele vai falar assim: para Lutero, assim como para os reformadores em geral, é possível ter certeza da salvação. A salvação se fundamenta na fidelidade de Deus às suas promessas de misericórdia. Deixar
de ter certeza da salvação seria, de fato, duvidar da confiabilidade e fidelidade de Deus. 3.3, já estou terminando. Aí ele, sim, ele coloca as 95 teses. Depois que acontece todo esse movimento, esses acontecimentos, tá? Sociais, político, religioso, econômico, que sabe, que alvoroçou na época toda a Europa, século XIV, XV, com Wycliffe, com João Hus, com Martinho Lutero, João Calvino. Quando acontece tudo isso, ok? Aí sim, na reforma protestante em si, aí ele tinha convicção do que estava fazendo, aí ele implanta, aí ele escreve 95 teses, tá? Talvez Lutero não tinha imaginado que, ao fixar as 95 teses na porta da igreja do Castelo do Alemão, no castelo alemão de, tá, Wittenberg, em 1517, ele passaria a ser um dos personagens principais da história da igreja. Ele nem sabia disso. Mas João Hus já tinha falado. Hoje vocês estão 115 anos antes de Martinho Lutero vir. João Hus, 103 anos, desculpa. João Hus, ele já falava: hoje vocês estão matando um ganso, mas haverá um tempo que vai nascer um cisne, a qual vocês não poderão matar. Ele profetizou a vinda do Martinho Lutero, que aconteceu reforma. Tudo que ele queria que acontecesse, os pré-reformadores prepararam o caminho para Lutero. Ed, tá? Riet, ele vai dizer assim: sobre Lutero e o ministério milagroso, o Espírito Santo de Lutero também defendeu as atividades do Espírito Santo como fonte de autoridade e ensino. E já posso falar, tá? A primeira palavra-chave. A primeira palavra-chave, professores, é pré-reformadores. Ok? Nesse sentido, pré-reformadores. Isso. Aí ele deixa também, Martinho Lutero, eu coloquei aqui, através do tempo, já posso, ainda consigo ecoar uma frase dele. Deus designa aquilo de que se deve esperar todo bem em que devemos refugiar-nos em toda a apertura. Portanto, ter um Deus, outra coisa não é, senão confiar e crer nele de coração. Fé em Deus não se podem divorciar. Aquilo, pois, a que prende o coração e te confias, isso, digo, é propriamente o teu Deus, tá? Com letra minúscula, Deus miúdo, Martinho Lutero. Já deixo a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave, isso é minha, tá? Ok? Mulheres reformadoras, ela era derivada, tá? Mulheres reformadora são duas palavras, tá? Mulheres reformadoras. Eu preciso deixar, tá? Honrar essas mulheres que através do tempo, as grandes reformadoras, eu não posso deixar de falar sobre elas. Então, por isso que eu coloquei a segunda palavra-chave, mulheres reformadoras. Isso. Esse aqui, ó, João Hus, palavra dele. Portanto, cristão fiel, busque a verdade, escute a verdade, aprenda a verdade, ame a verdade, diga a verdade, aprenda a verdade, defenda a verdade, até a morte. João Hus. Aí ele diz também aqui: amai a verdade, que os outros tenham a sua verdade, e a verdade prevalecerá. Quem teme a morte perde as alegrias da vida. João Hus. Aí eu deixo a terceira palavra-chave: denominações. Primeira, pré-reformadores. Segunda, mulheres reformadoras. E terceira, denominações. Isso. Conclusão. Devemos permanecer vigilantes em oração
para não nos afastar das Escrituras, da suficiente graça de Deus e da fé. Nossa pregação deve ser cristocêntrica, plenamente consciente de que dependemos do Espírito Santo para cumprir a missão que recebemos em Jesus Cristo. Muito obrigado por ter me aturado até agora. Que no cotidiano desta semana, meus irmãos, o Espírito Santo do conhecimento venha alcançar cada professor, cada aluno da classe Maravilha de Sião. Eu profetizo toda sorte de bênção. Mais uma vez, muito obrigado ao pastor Alessandro Malafaia, à pastora Aline Malafaia, também ao nosso diretor de educação cristã, o doutor Gisel Cruz, meus agradecimentos, e a todos os professores. Tenham uma semana abençoada. E até ao dia 19, que é o nosso encontro, ok? De vocês quando vão lecionar essa lição maravilhosa, que é a lição 3, a reforma protestante, o reavivamento da fé, o retorno às escrituras. Deus abençoe sempre. Deus abençoe sempre. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus.